wonder how amazing it would be to experience life in another dimension? We did. Introducing a new dimension in television. Samsung 3D TV. The world's first 3D LED TV. That's the wonder of Samsung. Mônica, eu me lembro da primeira vez que eu fui num cinema 3D. Eu fui assistir Shark Boy e Lava Girl com meu pai. E ainda era aquela época de ter aqueles óculos que eram um lado vermelho e um lado azul. Não sei se vocês eram dessa época também. Eu também lembro, Bea. Apesar de ter cara de novinha, tá, gente? A gente aparentemente não é. Eu lembro, por exemplo, de Harry Potter no cinema. Junto com Harry Potter, a gente também pôde ver filmes como Avatar. E junto com esse tanto de filme, veio ainda outra leva de filmes 3D que prometeu, naquele momento, dominar todo o cenário televisivo e de cinema também. Muito real. E eu ainda lembro que tudo isso não ficou só nas telinhas de cinema. A gente tentou levar para casa. Quem aqui já teve ou queria ter uma televisão 3D? Levanta a mão. Vixe, é mais gente do que eu imaginava, Caramba, hein? a gente estava pensando em 2 a 3 pessoas levantando a mão, gente. Então, são mais pessoas do que a gente imaginou, né? E o surto coletivo, pessoal, de uma televisão 3D não parou por aí. A gente teve, inclusive, todo um ecossistema envolvido nisso. Então, foi Blu-ray, foi DVD, entre outros. Teve até aquele óculos, né, que era colorido. Mas, nesse momento, a gente viu que era um sistema que, até então, era inacessível, complexo e pouco usável, né? O que a gente ia fazer diante disso, né, Bea? E a real é que, quando você pensava em ter uma televisão 3D em casa e recriar todo esse cenário que a gente via nas telonas, a gente tinha que ter o DVD 3D, o aparelho 3D, o Blu-ray 3D, e você ainda tinha que achar uma locadora perto de você que tivesse um DVD 3D. E isso era muito difícil. A real é que a TV 3D nasceu de uma tendência que prometia muito, mas entregou muito pouco. E ela não é única nessa história aí. Quem aqui, provavelmente, que já teve uma aula de marketing, uma aula de administração, ouviu histórias da Kodak, da Blockbuster, de vários produtos e serviços que prometiam muito e que, por algum motivo, fracassaram. Mas por que esse fracasso, né? A gente, muitas vezes, e provável que vocês estejam agora parando para poder pensar, o que foi que levou a isso? Será que o produto tinha uma ideia ruim? Às vezes, não é só a nossa vontade de fazer e o que engaja muito aquele vamos, bora tirar esse papel, vamos tirar essa ideia, fazer algo ser real. Às vezes, é uma questão de processo. Às vezes, é a forma como esse produto nasceu, foi desenvolvido e como ele chegou no mercado que gerou toda essa falha. Perfeito, Bea. E para falar de processo, hoje, eu e Bea, a gente vai falar um pouquinho de como foi a construção de um processo baseado nos erros que nós também tivemos durante todo o tempo para chegar hoje e apresentar para vocês algo que a gente está construindo, né? E aí é onde a gente chega no nosso poder de inovação, na nossa Design Sprint. A Design Sprint, para quem não sabe, se você já ouviu falar de uma Design Sprint, ótimo, você vai ouvir um pouquinho de novo. E se você nunca ouviu, bem-vindos a esse belo universo desenvolvido pela Google. Foi desenvolvido pela Google Ventures, aí um braço da Google, e que prometia criar e validar ideias de solução de forma rápida, onde, em 5 dias, a gente conseguia desenvolver uma ideia de produto e a gente conseguia testar isso com usuários reais, ver se isso realmente fazia sentido para o mercado. Se você nunca viu a carinha de uma Design Sprint, ela é mais ou menos assim. De segunda a sexta, um grande intensivão, uma equipe enxuta, investimentos curtos e que traziam resultados muito potentes. Você que, por exemplo, está aqui hoje na trilha de Design Think, talvez você já ouviu falar de alguns dos benefícios que uma Design Sprint deve ter tido, né? Falamos que, principalmente, o Design Sprint ele é sobre redução de erros e de riscos. Mas a gente pode, inclusive, ter vários outros pontos, né? Quando a gente está numa Design Sprint, a gente consegue ter feedback do usuário rápido. Ou seja, quando a gente conversa com as pessoas, a gente consegue errar rápido, mas também acertar rápido. Por quê? É para eles que a gente está criando. A gente consegue também ter mais visibilidade e alinhamento. Quando a gente está num processo onde a gente consegue juntar todas essas pessoas em uma sala para conversar, para mostrar o que a gente está fazendo, todo mundo é como se estivesse ali, até junto na frase, né? Junto. E quando a gente consegue, inclusive, com as pessoas da mesma empresa, num processo onde está todo mundo alinhado, uma cultura de inovação ela é criada. E aí, quando a gente tem uma cultura de inovação dentro de uma empresa,
várias coisas são criadas. Inclusive, a gente tem menos riscos e menos custo. E aí, a gente até estava conversando, eu e a Bia, até na criação desse processo, né, dessa apresentação também, que quando a gente está falando de design sprint, a gente pega todo mundo e coloca numa sala. Né? Então, quem aqui nunca viveu uma design sprint é quando a gente seleciona um monte de gente com interesses em comum dentro da empresa, a gente pode chamar também de stakeholders, e a gente coloca junto. Pense no foco que não vai ter. Um período de tempo juntos em prol de algo. No final da sexta-feira, né, que é como a gente geralmente conhece a sprint, 5 dias corridos, né, a gente sai ali de sexta-feira querendo voltar na segunda e fazer o processo tudo de novo, porque a gente está tão engajado que isso faz muito bem para a gente também, enquanto profissional. Fica com aquele gostinho de quero mais, né? Só que, ao mesmo tempo, cada vez que eu participava de uma sprint, quando a gente começou a construir isso, era uma conversa que a gente tinha muito frequentemente, ficava aquela pulga atrás da orelha. Será que esse é o processo ideal? Será que teria outra forma da gente desenvolver isso? Será que isso se aplica em todo momento da empresa? Será que isso aplica em cada etapa que a gente vai viver numa construção de produto? Design sprint, da forma como a gente conhece, ela é uma receita de bolo padrão? Ou será que não? E que tipo de design sprint, então, seria esse formato ideal? E foi assim que nasceu a Design Sprint Box, que é um processo que nós começamos a construir baseado nas nossas próprias vivências, baseado nos aprendizados que a gente teve, vivendo e facilitando diferentes tipos de design sprint. Ela é composta por 3 principais blocos, que é o S-Genesis, o S-Force e o S-Warp. E é isso que a gente vai apresentar para vocês hoje. E eu já digo de antemão que esse processo é tão novo que nem a galera ali da DOC, que também está na audiência, viu, hein? Então, isso aqui é, assim, brand new. Quem estiver aqui vai estar prestando atenção pela primeira vez e a gente também conta com vocês para colaborarem na construção desse projeto. Bora lá? Perfeito, Bea. Muito bom. É isso. Eles devem estar olhando e até pensando nessa logo, né, gente? Que isso? Foi criado também para esse processo, né? Então, vamos começar. A primeira parte ali é eu sei para onde eu vou. Então, o S-Gênesis, vocês já ouviram falar em Gênesis, né? O começo de tudo. Então, é exatamente por isso que a gente nomeou de S-Gênesis, né? Então, quando a gente se propõe a trazer um processo que chama S-Gênesis, é exatamente para nos mostrar um caminho. Quem nunca ouviu falar essa frase, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E o S-Gênesis é exatamente para nos dar esse tipo de resposta. Para onde eu vou? Para chegar no final sabendo exatamente isso. Hoje, muitos produtos são criados baseados em suposições, sem experimentos e, principalmente, sem numa estratégia bem definida de uma empresa. Então, a gente pode ver que em muitas empresas podem ter, sim, processos de sprints bem definidos. Vou chegar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e, finalmente, na sexta, eu já tenho um produto ali que vai ser até implementado. 5 dias. Só que será que esse produto está sendo baseado em uma estratégia bem definida na empresa? Será que todos os stakeholders que tomam decisões na empresa para o futuro dela estão cientes do que está acontecendo? Então, S-Gênesis é uma sprint de 5 dias que promete, né, e ela está trazendo isso consigo, um alinhamento entre todas as pessoas estratégicas da empresa para também responder perguntas como essa. Será que eu sei onde eu estou? Para onde a gente vai? Como vamos chegar lá? E não é individualmente, não sou eu, a Bea, time de design, não é ninguém, ali, por exemplo, Gama, né, de outro time, outras pessoas também da DOC de outro time. Não, é todo mundo junto em prol de um objetivo. A gente sabe para onde vai. E aí, quando eu olho, assim, por exemplo, para algumas definições que têm que ser criadas no S-Gênesis, eu tenho uma missão e valores bem definidos do negócio. Então, para eu criar um S-Gênesis, nessa sprint, quem chega na segunda, que também é definido em dias, né, como uma boa sprint, eu chego já com uma missão, visão e valores bem definidos pelos sponsors, né, pelas pessoas ali que tomam decisão na empresa. Eu tenho também decisões de orçamento e definições bem definidos acerca disso, porque é uma sprint que vai começar após isso, mas eu tenho que ter bem definido, inclusive, as ferramentas que serão usadas. Como que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? A S-Gênesis nos ajuda a definir isso também. Eu tenho que saber o time que vai participar, quem é as pessoas responsáveis por tomar decisões estratégicas dentro de uma empresa. Será que eu sei? Eu preciso saber também para tomar decisões estratégicas dentro de uma empresa. E um mapa de tendências do usuário. Então, e do nicho também, tá, pessoal? Então, quando eu começo, por exemplo, uma sprint, eu tenho que ter tudo isso aqui definido para fazer uma S-Gênesis.
como que está o mercado? O meu nicho, então, eu tenho, por exemplo, uma empresa na área da tecnologia, na área de finanças, na área bancária, que seja. Eu preciso saber como são as tendências. Então, o S-Gênesis nos ajuda exatamente com esse tipo de resposta. Então, eu tenho o dia 1, eu já preciso chegar com respostas acerca de pesquisas, entrevistas com experts, como que está o mercado que a minha empresa está inserido, para onde a gente quer ir. Então, nesse primeiro dia, eu já respondo esse tipo de pergunta. Chego desse primeiro dia para levar para o dia 2. Eu preciso de uma narrativa. Para onde exatamente eu quero ir? O que está me dizendo o mercado que eu estou inserido? Então, esse dia 2 ele nos ajuda a olhar em volta para saber o futuro que eu quero enquanto empresa. S-Gênesis é sobre futuro. Eu não consigo criar produtos e serviços se eu não saber para onde eu quero ir enquanto uma empresa. Eu acho que vocês devem estar um pouco confusos, né? Como que eu pego para onde eu quero ir e crio uma narrativa de futuro? A gente criou aqui, junto com um visual designer da gente, ali da DOC, né? Que ele é um cara espetacular, então já agradecemos, inclusive, o Jonathan, que ele nos ajudou a criar do mercado financeiro como que é uma narrativa de futuro. E surgiu isso aqui. Então, para esse processo de S-Gênesis, é importante que a gente também tenha um visual designer. A gente sabe para onde a gente quer ir enquanto empresa. Vamos tangibilizar isso em um desenho? Quando a gente olha para o mercado financeiro, a gente sabe que tem ali dentro bancos digitais, a gente sabe que tem NFT, a gente sabe que tem cripto, a gente sabe que a gente quer ser uma empresa global que fornece acesso para as pessoas. Como que eu consigo tangibilizar isso para que todo mundo, até quem não entenda de tecnologia ou do mercado financeiro, veja e concorde com essa visão de futuro? O S-Gênesis prega isso. E, através dessa sprint de 5 dias, a gente consegue, já no segundo dia, trazer, por exemplo, aquele tipo de futuro que a gente quer. A gente quer desmaterializar as finanças globalmente. Vamos mostrar isso para as pessoas da empresa para comprarem essa ideia? E, mais uma vez, o S-Gênesis prega isso também. Vocês podem ver que eu estou um pouco evangelizadora do S-Gênesis, né? Mas é porque, para mim, é um processo inicial que faz muito sentido a gente viver. Beleza, a gente já tem aí uma visão de futuro até bem desenhada, né, literalmente. Vamos pegar o que a gente tem e levar para o Hunger Games? Então, a gente também nomeou, a gente é um pouco nerd de filmes. E a gente pega esse dia e o que a gente faz? Com isso em mãos, a gente apresenta para outras pessoas. A gente tem essa visão de futuro. Será que as pessoas gostaram disso? Será que faz sentido, inclusive, para o CEO da empresa ver o que a gente tem em mãos e falar, cara, o que a gente criou durante essa semana, porque ele tem que estar também, né? Esses sponsors, esses líderes precisam estar. Ele olha para aquele desenho que a gente trouxe antes e vai falar, faz sentido para mim, sim. Bora continuar. Bora continuar, inclusive, criando produtos baseado exatamente nisso. Pegamos os feedbacks, ajeitando os pontos cegos, inclusive, que a gente não veio antes, e aí a gente leva para o The Bold Steps. Ou seja, a gente quer criar pequenos steps de como a gente quer estar no futuro. The Bold Steps, a gente também se baseia no 5 Bold Steps, onde a gente pega 5 passos que são essenciais para a empresa, ou seja, 5 passos estratégicos. Se eu quero, no Bold 5, né, no Step 5, desmaterializar as finanças para as pessoas, como que eu tenho que fazer no passo 1? Para chegar no passo 2 melhor, para chegar no passo 3 melhor, para chegar no quarto passo e no quinto passo melhor, né? Então, aqui eu vou criar as ações para a gente realizar as visões que a gente teve antes, né? E aí, beleza, com essas ações em mãos. E não se preocupem, tá, pessoal? A gente disponibilizou para vocês um kit de ferramentas, um board no Miro para que vocês entrem, né? Como a gente só tem poucos minutos aqui, não faria sentido a gente mostrar passo a passo e criar uma sprint aqui também com vocês hoje, tá? Então, acabou o The Bold Steps, né? Vamos para a parte de oportunidades. Pegamos tudo, o que a gente tem agora em curto prazo para criar oportunidades em cima do médio e longo prazo, né? Porque se a gente viu uma visão de futuro ali no passo 3, são oportunidades que a gente quer no futuro, é estratégico. Mas, então, vamos pegar os horizontes estratégicos que a gente tem lá no início, de curto prazo, e unir com o que a gente quer de oportunidades, e é aí que a gente consegue, no final do S-Gênesis, ter um espaço longo de oportunidades estratégicas para a gente olhar para todo mundo na empresa, antes de criar produto e fazer com que todo mundo saiba onde está. Esse é o principal objetivo do S-Gênesis. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua. E a gente sabe, vocês talvez concordem também, que em muitas empresas isso não acontece.
Então, a gente chega para, antes de qualquer coisa, minimizar os riscos também, até mesmo o custo de estar criando produto que não esteja alinhado com o futuro, a visão de futuro e estratégia da empresa. No fim das contas, o S-Gênesis ele é sobre tangibilizar ideias, sobre tangibilizar essa abstração do que a gente vê no futuro para algo realmente tangível. Ele é totalmente baseado nos horizontes de inovação. Aqui a gente está falando de H1, de H2, de H3. A gente está falando de curto, médio e longo prazo. A gente está falando sobre como que a gente consegue realmente pegar uma ideia de como que nós queremos estar em 2030 e criar um caminho de agora para 2030, como é que eu chego lá. Mas, para poder tangibilizar isso, a gente também começa a trabalhar com o S-Force. E é onde a gente pega cada um dessas ideias, desses espaços de oportunidades que a Mônica mencionou, e começa a traduzir isso em produtos. Começa a traduzir isso em serviços. É onde a gente vai começar a colocar toda a nossa força motriz em tangibilizar em cada área da empresa como é que isso vai acontecer. E aí, para o S-Force, a gente começa, então, trazendo a construção de produtos com melhor Problem Solution Fit e com melhor Strategic Fit. E esse é um dos maiores diferenciais, porque existem muitos produtos que acabam caindo por terra porque não são conectados com a estratégia de longo prazo de uma empresa. E, muitas vezes, não são conectados com qual é o real problema do consumidor e o que essa solução realmente está oferecendo para ele. Qual que é o valor que essa pessoa está vendo ali? O S-Force ele traz esse cenário de resolver desafios de negócio e de desenvolver um novo produto ou serviço que faça sentido para essa projeção, para onde nós queremos estar, para onde nós queremos evoluir. Aqui a gente vai se responder perguntas como qual é o desafio, qual é a oportunidade de mercado, quem é o meu consumidor, o que ele está querendo, como é que a gente encontra a intersecção entre a projeção futura da empresa e o que a gente consegue oferecer, e o que o cliente está querendo. O que o cliente vai querer daqui a 10 anos? Vocês conseguem responder isso sobre a empresa de vocês? Parar e poder pensar assim, cara, esse cliente que está comprando hoje uma televisão, daqui a 10 anos ele vai querer uma televisão 3D. Essa pessoa que está levando os filhos de 5 anos para ir no cinema ver um filme 3D, ele vai querer ter isso dentro de casa? Por que ele iria querer ter isso? Isso faz sentido para, dentro do nosso negócio, focar em tecnologia? Então, são perguntas e intersecções que a gente precisa exercitar, que a gente precisa trabalhar junto com o time. Mas como funciona o S-Force na prática? Perfeito, Bea. Então, vamos tangibilizar isso, né? Talvez quem já conheça a sprint deva perceber que o S-Force ele é uma sprint que mais parece com a sprint original, né, de 5 dias. Por quê? A gente propõe algumas etapas muito semelhantes, onde a gente vai desde o início da descoberta, onde a gente entende o cenário, até o final, onde a gente consegue sair com experimentos. A gente, diferente da sprint normal, a gente está falando também de experimentos que chegam em produtos, que viram, inclusive, antes de um produto formulado, protótipo, né? Mas vou tentar explicar rapidinho na prática. Como funciona? A gente tem a etapa de discover, uma coisa que também diferencia da sprint normal, porque a gente já chega no início do day sprint, né? A gente também nomeou de a sprint, então a gente chega com várias informações. Quem conhece design a fundo, a gente costuma dizer que um dos principais momentos para nós é o discover. Discover, tudo se clareia para a gente. A gente descobre coisas sobre problemas, sobre consumidores. A gente entende todo um contexto, tanto de cenários do mercado, cenários futuros também, cenários globais. Com todo esse contexto, eu consigo trazer para uma sprint onde eu vou mapear todos os desafios e chegar lá no 4 com priorizações. Eu consigo priorizar só se eu conhecer um cenário muito bem conhecido, para, de fato, criar produtos que façam sentido, né, tanto para o cliente quanto para o negócio. Então, a S-Force ela consegue trazer isso para a gente. Nessa Discover, essa compreensão dos problemas sai de maneira muito concisa. Por quê? Eu vou criar conceitos, eu vou definir hipóteses. Eu vou chegar ali na compartilhação de conhecimento com pessoas que vivem a realidade também. Isso faz muito sentido. Quando a gente se prende numa caixinha, a gente não cria produtos que realmente façam sentido. E eu tenho o Day Sprint, né? Que eu crio, eu valido e eu priorizo as ideias. No dia 1 do Day Sprint, eu consigo, de fato, convergir os insights que eu tive de todo o Discover, porque eu chego já com o Discover bem definido pela equipe do projeto que foi definida, e eu consigo definir o escopo. Por que eu estou fazendo isso?
onde eu quero ir, né? Quando eu consigo criar produtos, eu consigo responder perguntas como para onde eu estou indo, né? E aí, quando eu tenho isso, eu consigo gerar um conceito muito bem definido de uma solução para um problema. Porque lá no Discover eu consegui definir qual é o problema que eu estou tentando resolver. A gente não costuma parar para pensar nisso, né? De fato, a gente chega em muitas empresas, eu quero isso, eu quero um produto desse jeito, porque eu acho que isso vai fazer sentido para a minha empresa. Mas não, a partir do momento que a gente passa por processos de Discover muito bem definidos, a gente vê que precisamos passar pelo problema primeiro. 99% do tempo em problemas, 1% do tempo em soluções. Não esqueçam essa frase. Beleza, criei um conceito. E aí, será que dá para eu priorizar? Eu sei muito bem para onde eu quero ir. Tem muita informação. Vamos priorizar? Vamos olhar para custos, para receita? Vamos ver a questão de esforço? Vamos ver a questão de esforço. Beleza, priorizei. Selecionei os melhores experimentos. Eu tenho muito experimento, né, para fazer. Mas vamos selecionar o melhor de acordo, inclusive, com a estratégia da empresa que eu defini lá no S-Genes. Viu que o S-Genes faz muito sentido? Beleza, priorizei, peguei os experimentos que eu vou levar para frente. Vamos, então, pegar e criar um reporte para as pessoas que estão interessadas, que são as pessoas que tomam decisões extremamente importantes na empresa e estratégicas, para ver se faz sentido? Vamos. E vamos validar com os sponsors, que são essas pessoas. Então, quando eu olho para esse processo de S-Force, eu consigo, de fato, olhar para tudo que eu tenho, para, enfim, chegar em uma etapa que eu vou conseguir validar. E a Bea agora vai contar para a gente de maneira muito engajada, porque ela ama essa parte, sobre o S-Warp para a gente. Vamos lá, Bea. Eu nem preciso dizer que eu acho que essa é uma das partes que eu mais amo. É onde a gente realmente consegue testar, validar se o que a gente desenvolveu até então ele realmente faz sentido. Transformar ideias em experimentos é um exercício muito difícil. É um exercício onde a gente coloca todas as ideias em um formato de suposição. Será que, se eu fizer uma televisão 3D, os consumidores vão se reunir ao redor da televisão deles e ver do jeito que eles veem um jogo de futebol, todo mundo junto? Não sabemos, precisamos testar. Será que, se eu colocar uma televisão vermelha, as pessoas vão comprar mais do que uma televisão azul? Não sabemos, precisamos testar. Tudo pode se tornar um experimento, mas todo experimento é baseado em uma suposição, em um achismo do que a gente acredita e do que a gente precisa validar se as pessoas realmente vão se comportar da maneira como nós estamos esperando. E quando a gente tem os experimentos priorizados e validados, é o momento onde a gente começa, então, a nossa sprint de validação, que é o S-Warp. O S-Warp, então, ele começa com essa primeira fase de experimento. A gente roda cada um desses experimentos para aprender e evoluir na maturidade do produto à medida que nós vamos caminhando nesse gráfico. A gente vai crescendo na maturidade de experimento, no esforço que a gente coloca no desenvolvimento disso. Afinal, é muito mais fácil você desenhar um protótipo no papel e você realmente pivotar esse protótipo funcional, certo? Acredito que quem já trabalhou em algum tipo de desenvolvimento de protótipo, estou vendo você balançando a cabeça, realmente é, né? É uma diferença de esforço brutal. E não faz sentido a gente começar um desenvolvimento de produto colocando um esforço tão alto, com suposições muito altas. Ele precisa passar por fases de aprendizado. E essas fases de aprendizado também são a nossa confiabilidade. O quanto que a gente está crescendo na validação dessas hipóteses ou não. Porque a gente também não pode se apegar. Pode ser que o que a gente supôs não seja verdade. E está tudo bem, porque isso também vai gerar um aprendizado. Depois que a gente experimenta e chega nesse nível de maturidade tão desejada, que é um processo de dizer assim, cara, eu acho que o nosso produto está pronto. Ele está pronto para ser um MVP. A gente vai para a fase de consolidação. Nessa fase de consolidação, o que a gente vai trabalhar? Vamos desenvolver cada uma dessas etapas dividido em 2 dias de produto, discussões focadas em produto, e como nós somos uma empresa de tecnologia, 2 dias focados em engenharia. Esses 2 dias de produto, como é que funciona? Aqui a gente vai produzir esse produto, esse business case, como que é o conceito de viabilidade e praticabilidade dele, já que a gente trabalhou tanto desejabilidade durante os experimentos e a gente já sabe que o consumidor realmente quer aquilo, mas será que isso é viável para a empresa? Será que isso é prático para a gente? E, dentro dessa fase de produto, vamos testar com esses consumidores e conseguir ter fortes evidências de que isso é real, ter um business case validado, conseguir realmente dizer quais são as métricas que a gente pode acompanhar uma vez que isso se torne real.
E a gente vai tomar a decisão se isso vai ser pivotado ou se isso vai cair por terra e a gente vai começar tudo de novo. E está tudo bem começar tudo de novo também, porque é melhor você errar antes e saber, antes de você investir meses de esforço da empresa e muito dinheiro para ir descobrir que ninguém queria aquele seu produto ou que você não consegue ter um viés técnico de desenvolvimento. Mas beleza, né? Vamos supor que a gente seguiu em frente, deu tudo certo. Aí a gente vai para o nosso viés de engenharia. E aqui é um grande diferencial do formato que a gente trabalha, porque aqui a gente vai desenvolver um mock-up testável de API. É onde a gente vai pegar o nosso primeiro dia e a gente vai desenvolver esse produto no formato de um mock-up ou de um sketch, que a gente consiga validar com desenvolvedores reais, que a gente consiga ver se a fluidez da nossa jornada de API faz sentido para aquele desenvolvedor, se ela está fluida, se é uma experiência agradável para ele implementar aquilo. E a gente vai testar com esses desenvolvedores. E durante esses 2 dias de sprint, mais intensos no formato de discussão de engenharia, a gente vai conseguir sair com as especificações da API, com os feedbacks do usuário, pensando em Dev Experience, um protótipo funcional que a gente consegue levar para frente, ou já identificar gargalos que a gente precisa desenvolver ao longo desse caminho, e ter uma claridade em alinhamento de como essa API deve funcionar. No fim das contas, o nosso processo de S-Warp, ele vem por muitos processos de validação. A gente validou a desejabilidade lá nos experimentos, sabemos que os consumidores querem aquilo que a gente está falando, validamos desejabilidade, validamos praticabilidade e validamos se isso é viável em cada uma dessas etapas. Quando a gente chega no nosso último dia, é hora de preparar o Operational Plan. É hora da gente chamar um cliente, chamar um consumidor para testar isso com a gente oficialmente. A gente tirou tudo isso em um piloto. E, se eu for contar desde o S-Genesis, né, do S-Genesis para S-Force para S-Warp, isso tudo em quê? 2 meses. Então, em 2 meses, a gente entendeu todo o cenário do que a gente está inserido e conseguiu validar que isso é real e que isso é praticável, que as pessoas querem e a gente consegue fazer. Sempre lembrando, né, que em uma empresa fundamentalmente criada na tecnologia e apresentando um processo como esse, não faria sentido se a gente não se embasasse numa tríade baseada em design, produto e engenharia. Então, muitas pessoas, às vezes, esquecem da parte de design ou da parte de engenharia em muitas construções, né? E a gente tem provado no dia a dia que essa tríade faz muito sentido. Inclusive, participaram com a gente, né? Exatamente. Nada disso aqui saiu da nossa cabeça por vozes de anjos sussurrando no seu ouvido enquanto a gente dormia. Isso aqui foi construído com equipes de produto e engenharia, validando esse formato, validando que a gente consegue desenvolver um mock-up de uma API em um dia, porque eu, que não desenvolvo, não ia saber isso. Então, realmente, esse processo de construir junto e tomar decisões juntos faz toda a diferença. Perfeito, Bea. E é bem legal porque, por exemplo, nós, designers, né, a gente pode, às vezes, ficar até receosos de vamos chamar um dev para construir algo aqui no Miro com a gente? Mas a gente provou o quanto foi rico essa construção. Eles se empolgaram. Eles olharam o Miro e eles quiseram construir, eles ficaram dando feedbacks do que estava sendo feito. Eles, inclusive, participaram ativamente numa etapa lá onde a gente nem tinha pensado que faria sentido ter. Então, inclusive, convidamos vocês, todos que estão aqui, que ainda não têm essa tríade na empresa, fomentem que isso aconteça, porque isso vai fazer com que as empresas sejam muito mais maduras, como a nossa está se tornando muito mais agora. E, por exemplo, quando a gente vem no processo inteiro, né, e agora, de novo, vendo o Genesis, vendo o S-Force e vendo o S-Warp, a gente consegue ver o que é cada fase, né? S-Genesis, extremamente estratégico. Todo mundo da empresa sabe aonde quer ir. A gente tem uma visão de um futuro. Onde a gente quer chegar daqui a 10 anos? A gente sabe. A gente constrói produtos baseado nessa estratégia, que todo mundo sabe. Será que a gente, enquanto uma empresa de tecnologia que cria banco, será que faz sentido a gente estar pesquisando sobre produtos veganos? Será que faz sentido a gente pesquisar sobre consumidores que não tem nada a ver com o nosso nicho de mercado, desenvolver produtos que não vai levar a gente para frente de acordo com a nossa estratégia? Então, quando a gente tem uma estratégia bem definida, construções de produto baseado na estratégia, a gente consegue, de fato, validar produtos, criar experimentos que vai levar a gente para um futuro que a gente, às vezes, nem imagina e que vai ser muito muito bom para a gente, né? E aí, sempre baseado na praticabilidade, viabilidade e desejabilidade, como a Bea já falou. Pessoas querem?
sentem dores? Será que a gente está, de fato, sanando essas dores que elas sentem? Beleza, estamos. Será que a gente está construindo produtos que dá para ser implementado? Estamos. Praticabilidade. E a viabilidade, né? As pessoas querem, o mercado está pedindo, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Então, a gente tem os 3 pilares que fazem sentido a gente tá se embasando para criar os nossos produtos e serviços. Todo esse processo, como a gente já mencionou, né, ele está passando por uma fase de construção e, inclusive, convidamos vocês para mergulhar mais no tema, acessar esse Miro que a gente preparou, com todo esse processo super detalhado. Então, tirem foto, mandem para suas equipes, porque realmente vale a pena. Lá tem passo a passo de tudo que a gente conversou aqui com vocês. E aí vocês vão conseguir ajudar a gente também a construir isso. Então, comentem lá, coloquem feedbacks, insights que vocês talvez tenham tido durante essa apresentação, para tornar tudo isso uma colaboração, né? Algo bem vivo. Perfeito, Bea. E aqui é um pouquinho de quem somos, né? Tem um QR Code que vai direcionar vocês para onde nós estamos ali nas redes sociais. Então, prazer, eu sou a Mona, eu sou líder de design ali da DOC. Prazer, eu sou a Bea, Service Designer Sênior, também dentro da DOC. Sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente pelo LinkedIn, tirar dúvidas, trocar ideias. Se vocês não concordarem, chama a gente. Se você concordar, chama a gente. Se você tiver novas ideias, chama a gente. Realmente, acho que ficou bem palpável que a gente fala bastante. Então, qualquer coisa, troca de ideias, é com a gente mesmo. Podem chamar. Isso aí, Bea. E, na real, gente, aqui existem muitas formas de construir produtos e serviços, né? Vocês devem viver isso no dia a dia. Mas essa é uma forma que a gente encontrou de contribuir mais com a comunidade, porque a gente acredita muito nessa forma de compartilhar conhecimento também com todos, né? E a real é que, de design sprint em design sprint, a gente pode mudar uma empresa. De design sprint em design sprint, a gente pode mudar um produto. De design sprint em design sprint, talvez a gente mude o mundo. Então, está nas nossas mãos esse poder de fazer isso acontecer, de tornar produtos algo real, tornar os produtos e serviços algo que faça sentido para pessoas. No final do dia, é sobre as pessoas. Né não? Estou vendo você concordar. Muito obrigada, pessoal. Essa foi a nossa palestra. Ah, e digo mais, espera aí. Pessoal, calma, ainda não foi o final. Venham ser dockers, porque nós estamos contratando. E se você ficou em dúvida sobre qualquer termo geek que a gente usou durante essa apresentação, é porque nós somos uma empresa geek, né? Então, tira foto desse QR Code também. Se você não está procurando uma vaga, manda para o seu amigo, porque a Doc está querendo você. Além de uma pessoa que ama ser animadora de torcida, ela também é recrutadora, tá, pessoal? No meu tempo livre.